Olá, bem-vindos a Conversas com Rumo. Desta vez muito me orgulho de ter junto as três marcas mais relevantes em Portugal de motores fora de bordo. Comigo está o representante técnico da Grow, importador da marca Honda e Tohatsu para Portugal, o José Duarte, o responsável técnico da sucursal Yamaha em Portugal, o João Luís, e o responsável técnico da Mercury, através da empresa Touron, que representa a marca a nível ibérico e, obviamente, também Portugal. Começaria, José Duarte, por... sei que a marca existe, a marca Honda existe há cerca de 60 anos. Quero dar uma retrospectiva da marca em Portugal, como se tem desenvolvido, como nasceu, que tipo de motores tinha há 60 anos, embora que não fosse você, obviamente, mas toda a marca tem uma história por trás. Sim, bom dia e obrigado pelo convite, é com muito gosto que estou aqui. E falar da Honda é muito fácil, porque a Honda, de facto, como o maior fabricante de motores do mundo para as mais variedíssimas aplicações, desde a náutica, que foi que nos trouxe aqui, mas também a passar pelos aviões, mais recentemente, geradores, motobombas, portanto, tem uma gama muito vasta de tecnologia, onde aplica os seus motores, mas também os seus conhecimentos ao chassi, ao produto acabado. Naturalmente, o motor fora de bordo na Honda, quando se começou a produzir, foi feito de uma maneira fantástica, porque a Honda assumiu que, num futuro próximo, o motor a dois tempos poderia ser um grande desequilíbrio em termos ambientais, e para nós hoje em dia isso é fácil falar em termos ambientais, porque temos uma consciência já muito presente no nosso dia-a-dia, desde a reciclagem que fazemos em casa, e a Honda fez isso há 60 anos atrás. Portanto, assumiu não ter motores a dois tempos e fazer logo os fora de bordo a quatro tempos, com um acreditar muito grande que o mercado ia mudar. E de facto mudou. Portanto, a Honda deixou de ser, de alguma maneira, aqui sozinho, um acreditar para ser uma referência no mercado para os quatro tempos. E manteve esta ideia. O cliente hoje em dia entende isto muito bem, revê-se neste pensamento e revê-se também na qualidade do produto. A Honda sempre teve um passo muito à frente naquilo que é as garantias sobre os motores e, portanto, enquanto que agora a lei atual já põe uma garantia de 3 anos sobre os produtos, já a Honda tem há muitos anos. Muito bem. João Luís, Yamaha tem aproximadamente os mesmos 60 anos, desde o primeiro motor. Quero-me contar uma retrospectiva. Sim, a Yamaha desde sempre, portanto, com a herança das motas, desenvolveu motores com grande qualidade. Portanto, começamos com o P7, portanto, um motor a dois tempos, que ainda hoje os clientes mais antigos se lembram desse motor e, portanto, do lançamento. Portanto, foi uma grande marca para a Yamaha naquela altura. Portanto, a Yamaha tem vindo sempre a evoluir. Portanto, começou com os dois tempos, motores a Tratol, passou para os quatro tempos, portanto, quando houve então a grande passagem e os dois tempos começaram a ficar para trás. Desde aí, cada vez mais a Yamaha tem acompanhado a evolução que no ramo automóvel acaba por ser mais rápida. Portanto, nós na altura que estávamos com os motores a dois tempos, já o mercado automóvel tinha os motores de injeção a quatro tempos, portanto a náutica andou sempre muito atrás do ramo automóvel, que acaba por ser a referência, mas nestes últimos anos, portanto, a nível de tecnologia, todas as marcas e inclusive a Yamaha têm apresentado tecnologias que permitem portanto, uma utilização muito fácil da embarcação, tanto a nível de lazer como a nível profissional. Portanto, temos tecnologias como uma direção completamente elétrica, que no ramo automóvel
a maior parte dos carros de luxo e portanto até as gamas mais baixas começam a ter este tipo de tecnologia, o que permite grandes vantagens, portanto o piloto automático, portanto o guiamento através de uma rota pré-definida, portanto a embarcação consegue seguir aquele determinado caminho e fazer as curvas tal como nós definimos no equipamento. Portanto, a náutica e a tecnologia náutica tem vindo a evoluir exponencialmente e está agora quase a par com a tecnologia no ramo automóvel. Muito bem. É um assunto que já vamos abordar mais à frente, porque é evidente que as marcas têm-se desenvolvido de uma forma fantástica. Todos os dias, portanto, estão as marcas a trabalhar para a inovação, não só a inovação em termos tecnológicos, mas como crescimento de horsepower. José Pedro, a Touron comercializa a Mercury, e a Mercury, enquanto a Honda e a Yamaha têm mais ou menos entre 50 a 60 anos do primeiro número fabricado, motor fora de bordo, a Mercury vai um bocadinho mais à frente, porque já tem 15 anos a mais, porque tem aproximadamente 75 anos desde o primeiro número. Quer-me falar um pouco sobre a marca, uma retrospectiva? Ainda se recorda daqueles motores a 2 tempos, de capô de cinta. Sim. Houve essa evolução, que ainda temos alguns históricos no mercado português. Depois continuou conforme a Honda e a Yamaha a desenvolver os 2 tempos. Depois criámos os 2 tempos de injeção, os DFI, os Optimax, e passámos para os 4 tempos, que é onde estamos agora, e com a tecnologia a crescer, com o lançamento do ano passado do 600, toda a gente conhece, e depois também começou a Mercury só trabalha na náutica, não tem outros ramos, como a Yamaha e a Honda têm, é só focada na náutica, e começou a desenvolver os produtos de interligação, como você disse, que se vai falar mais à frente, das direções eletrohidráulicas, dos sistemas integrados a bordo que facilita a navegação. Muito bem. Eu, a propósito da Mercury, tenho uma história muito gira, porque eu tirei um curso em Liège, nas instalações da Brunswick, Europa, em 1997. E recordo-me perfeitamente quando entro no lobby da fábrica, portanto, onde tinha um balcão, no fundo a recepção, olho e na minha frente estava um motor Mercury de 300 cavalos. Portanto, recordo-me a 1997, de 300 cavalos, que era um protótipo que na altura... Era impensável. Era impensável. Portanto, e o 300 cavalos aparece passado muitos anos. Portanto, isto para chegar à conclusão, não só na Mercury, obviamente, esta foi a minha experiência pessoal, mas de certo na Honda, de certo também na Yamaha, o motor a aparecer e para que, no fundo, o cliente final o utilize, tem um back de anos e anos de trabalho, de pesquisa, de desenvolvimento, que muitas das vezes as pessoas não têm ideia, mas isto é verdade em todas as marcas. Sim. Sem dúvida. José Eduardo, associado aos motores há sempre algo que é o mais fácil e que as pessoas veem, que é a manche, os manómetros, depois tudo por trás que as pessoas não veem, os cabos. Isto teve um crescimento também na Honda. Sim, verdade. Com os motores de carburação e com uma tecnologia muito simples, toda a comunicação era apenas no próprio motor, sem a vertente de comunicação eletrónica. A partir do momento que os motores começam a ter uma construção mais focada com a injeção, o próprio motor começa a ter modos de comunicação entre si e com a unidade eletrónica e disponibilizar estas informações para o posto de comando, pondo esta informação disponível, alterando os manómetros de analógicos para digitais
o próprio modo de comandar o motor deixa de estar disponível para cabos de comando para o drive-by-wire e, portanto, tudo isto dá um impulso muito grande na própria aparência e estrutura do comando da embarcação e torna também a vida mais exigente ao utilizador, porque há mais uma série de folhas a ler nos manuais de utilização sobre aqueles pontos todos. Coisas como fazer a leitura das horas do motor, Claro. a leitura da manutenção. Portanto, abre ali uma panóplia incrível e de facto, a eletrónica evolui bastante e muito bem focada para o utilizador e, claro, para nós no pós-venda também é uma ferramenta extraordinária. Sem dúvida. Esclareça-me só o seguinte, para os mais céticos, que muitas das vezes não querem abandonar o cabinho de comando, não é? Porque se partir há uma alternativa rápida. Esses novos sistemas na Honda têm dado problemas? Não. Eu acho que não dão problemas, não dão problemas, isto é um ponto assente. A probabilidade de falha ainda é menor que o próprio cabo de comando. Porque o que é que acontece? Enquanto que o cabo de comando tem uma necessidade de manutenção, periodicamente eu tenho que ir aos componentes mecânicos e garantir que eles estão operacionais, Claro. com uma comunicação drive-by-wire isso não existe. Portanto, a probabilidade de falha é manifestamente menor. Claro, muito bem. João Luís, bem, a Yamaha tem-se desenvolvido também de uma forma estrondosa. Sim. E recentemente, inclusive, tivemos a experiência dos nossos técnicos terem tido um curso sobre Helmmaster. Exatamente. O que é o Helmmaster, para quem não sabe? Bem, a Yamaha apresentou recentemente o sistema Helmmaster. Este sistema é um sistema de controle e navegação. O que é que isto permite? Ao utilizador estar completamente conectado com a embarcação e com o motor. Porque até há pouco tempo o fornecedor, portanto, a marca do motor em si, era vista apenas como isso, portanto, um motor e nada mais. Com a evolução da tecnologia, nós conseguimos então fazer esta interligação. Este tipo de sistema permite facilitar as manobras de atracagem, portanto, com o sistema de joystick, permitem facilitar a pesca, portanto, nós definimos um ponto onde queremos estar e a embarcação fica como uma âncora virtual. Portanto, nós temos vários modos, portanto, e esta tecnologia está sempre a evoluir. É uma tecnologia que pode sofrer atualizações, portanto, Claro. o concessionário, neste caso, dado uma informação da fábrica, pode atualizar o sistema do cliente e o cliente passa a ter novas funcionalidades. Portanto, isto é algo que está a evoluir. Portanto, nós temos já tecnologia a par com o ramo automóvel, portanto, muito avançada. Muito bem. Mas para esta tecnologia, a Yamaha teve que, no fundo, fazer parcerias com outras marcas, nomeadamente de eletrónica. Sim, inicialmente, portanto, o Helmmaster era em parceria com outras marcas, o Helmmaster antigo. No momento, este Helmmaster é desenvolvido integralmente pela Yamaha. Há algumas parcerias, no caso da parte de navegação com a Garmin, portanto, na parte das cartas, na parte dos displays, mas, portanto, todo o sistema e toda a eletrónica em si é desenvolvida pela Yamaha. Portanto, a Yamaha acaba por ter o controle total e nós recentemente já vimos, portanto, o cliente ao comprar e ao ter comprado o ano passado a sua embarcação e ter instalado este sistema, hoje consegue ter mais funcionalidades. Muito bem. Portanto, é um sistema em evolução. João Luís, há uma dúvida que convém esclarecer, que é, muitas das vezes, os clientes questionam-nos com motores comprados recentemente, quando digo recentemente, 3, 4 anos, um 200 cavalos, um 250, pergunta se, eu vi o sistema da Yamaha Helmmaster, será que posso colocar na minha embarcação? Isto é possível fazer? Sim, portanto, o cliente, neste caso, existe uma lista de motores em que é possível instalar posteriormente. Portanto, o cliente pode já ter a sua embarcação há 5 anos
e instalar, portanto, decide que quer instalar um novo rigging, quer ter a direção elétrica, quer ter o joystick, quer ter o piloto automático e instala. Para isso, deve contactar o concessionário para verificar se essa atualização está disponível. Em todo o caso, a IEMA até o momento tem disponível a partir dos 150 cavalos eletrónico, portanto motores drive-by-wire, está disponível esta possibilidade, portanto, de 1 a 4 motores. Portanto, aqui as possibilidades são muito grandes. José Pedro, Mercury já tem esse sistema já há Joystick já há alguns anos. Tem vindo a inovar. Sim, a melhorar. E em que motores é que é possível aplicar o joystick? Ou seja, eu irei posterior? comprar, não, digo atualmente, portanto, a partir de que potência é que eu poderei aplicar esse sistema na minha Já no cabeça? novo 6 cilindros, no V6, consegue-se meter o sistema Optimus 360 e o sistema Optimus 360 pode-se montar a posterior, como tinha falado aqui recentemente. Agora, em relação aos V8 e aos V12, já é coisas que vêm de série. Ok, muito bem. E a integração também é feita na embarcação, a integração é toda feita pela Mercury. Muito bem. A Mercury também tem um sistema que é o Vessel View, O Vessel View Mobile, que está é a falar. onde a pessoa, através do telemóvel ou através de um Consegue- iPad, Exatamente. Através do Vessel View Mobile, o que é que facilita? É tanto o utilizador ter as funções todas no seu telemóvel ou do iPad, escolher o agente, tem uma função em que escolhe a oficina em questão, que dá-lhe como o seu, o seu favorito, e aí até o próprio técnico pode monitorizar o barco, o motor do cliente. Se salta um alarme, pode-se antecipar ao cliente a dizer: então, saltou um alarme, é preciso ir só ao seu barco, está tudo ok, sabe as horas de funcionamento e não precisa de estar fisicamente no barco. Tudo a nível de redes internet, e isso consegue ter acesso à informação e aos dados em tempo real. Muito bem. É importante aqui falar sobre, e que estamos a falar sobre os motores fora de bordo, que há bem pouco tempo, eu, por exemplo, trabalho com a Jeanneau, era uma marca que na gama da Merry Fisher era quase tudo motores interiores, e há 7, 8 anos a esta parte, os motores interiores finalizaram e deram abertura aos motores fora de bordo. Por sua vez, os motores fora de bordo, não só por alteração do motor em si, que é um motor que o cliente tem menos preocupação, como eu costumo dizer, tem uma vantagem que é, no sítio, no local onde estava o motor fora de bordo, ficou um camarote. Portanto, ou seja, os barcos acabaram por crescer, ficaram com mais habitabilidade. Mais leves, e tornaram-se mais barcos de família, ao invés daquele barco que, com motor fora de bordo, muitas das pessoas até apelidavam, que não era bem verdade, mas aliás pode ter mais do que uma utilização, mas apelidavam por ser o pescador, porque tinha um motor vulgo a gasóleo, não é? Com aquele fumo todo e tudo mais, e hoje em dia as coisas são diferentes. E por pegar neste tema do gasóleo, do fumo, ou do diesel, se quiserem se chamar, as marcas têm-se preocupado com a parte ambiental. Eu agora começaria pela Mercury. Isto é importante em todas as marcas e a Mercury dá muito valor a isso. Ambiente, sim, senhor. Por causa das emissões, temos andado a desenvolver a parte da injeção e agora estamos a desenvolver a parte dos motores elétricos. Por agora estamos ainda nos motores pequeninos, mas eu penso que por causa do ambiente e dessas coisas todas, acho que vai ser o futuro. Temos problemas agora em termos de autonomia, como sabem, as baterias não é a mesma coisa que chegar de manhã, encher o depósito de gasolina e vamos andar. Claro. Agora aqui na parte de gestão dos motores elétricos, há que ter esse cuidado, e de baterias e de autonomia. Estamos a caminhar para isso, de momento temos motores pequeninos, se não estou em erro, até ao final do próximo ano vamos ter um motor equivalente a um 30 cavalos, portanto, para os auxiliares, para os dinghies e auxiliares de barco grandes, ou para aqueles barcos de passeio de barragem, águas interiores. Muito bem.
João Luís, a IAMA tem tido, uma preocupação acrescida na área do ambiente, não só nos motores em si e da poluição que eles podem provocar, mas também algumas ações que tem feito relativamente a esse tema do ambiente. Quer-me falar um pouco sobre isso? Sim, portanto, como é uma preocupação e, portanto, de todas as marcas, a IAMA quer estar sempre em conformidade e quer ser sempre a marca que estabelece, portanto, o benchmark. Portanto, daí que a IAMA tem sempre desenvolvido tecnologias para melhorar os consumos e com isso também melhorar as emissões de gases poluentes. Para além de tudo isso, portanto, isso é mais na área de desenvolvimento na fábrica. A IAMA preocupa-se em desenvolver ações, nomeadamente para a limpeza dos oceanos, dos plásticos, que é um grande problema que nós temos, não só em Portugal, mas sem dúvida. Sim, em todo o mundo. Portanto, é algo que nós queremos alertar. Daí que temos uma causa, que é o Clean the Sea, que promove vários eventos. Portanto, nós temos uma embarcação que está dedicada a essas atividades. Portanto, a IAMA preocupa-se muito com o ambiente. Queria só voltar atrás àquela questão dos motores fora de bordo. Portanto, como o Eugénio estava a referir, portanto, o mercado dos fora de bordo tem vindo a crescer muito, e isto tem a ver com vários fatores, não só pelo fabricante, que prefere a instalação de um motor fora de bordo, é muito mais fácil a nível de estaleiro. Claro. É que pela questão do espaço a bordo, pela questão na utilização, menos vibração, portanto, menos ruído. Portanto, os motores fora de bordo da gasolina têm são bastante silenciosos. Muito mais silenciosos, muito menos vibração. Havia aquela preocupação do cliente que perdia a plataforma à popa por ter os motores fora de bordo, mas já vemos vários fabricantes também de barcos a adaptar, portanto, solários por cima, portanto, plataformas laterais de maior dimensão. Portanto, o fora de bordo tem vindo a crescer e vai crescer. Portanto, não tem havido desenvolvimentos das marcas de motores interiores. Portanto, o fora de bordo é o futuro. Já lá vamos a uma digamos, perspectiva do que poderá ser ou poderá evoluir, ou poderão evoluir os motores fora de bordo. José Duarte, a Honda tem-se preocupado também com a parte ambiental, obviamente, não? Sim, claro. Isso nota-se por o facto da Honda não ter fabricado nunca motores 2 tempos em fora de bordo, como falei há pouco. E portanto, esta questão de fabrico, de ter um produto acabado, a Honda olha para o impacto ambiental, desde ir à natureza retirar os materiais para entrar em fabrico, utilização e fim de vida. Portanto, para a Honda, o impacto ambiental é todo este caminho que as peças, que o material faz. Claro. Desde a retirada da natureza até ao fim de vida. Durante a utilização, que é o foco para o cliente, aquilo que é a grande estrela da Honda é ter sempre consumos muito baixos. Comparativamente em potências semelhantes, os motores Honda têm consumos baixos. Há uns anos atrás isto podia parecer um pouco sem sentido, mas com a preocupação ambiental e com os custos que os combustíveis têm, faz muito sentido ter de facto este tipo de produto nas mãos de um cliente. O cliente valoriza e opta por estas escolhas muito também. Bem. Em relação ao futuro, de facto a Honda, como tem uma plataforma de desenvolvimento e de fabrico, desde o motor para o gerador, para a motobomba, o avião, e produto acabado, não só o motor, mas também em termos de chassi, claro. Acredito que a Honda esteja a desenvolver algo muito focado para aquilo que é o seguimento da utilização do produto e da tecnologia com a preocupação ambiental. Muito bem. José Duarte, a maior parte das pessoas não sabem, mas nós sabemos que você também é responsável por uma outra marca que a Grow comercializa em Portugal e, neste caso, inclusive, a Ibérica. Exatamente. A Grow é responsável da Tohatsu para Portugal e Espanha. Exatamente. Sendo um motor de combustão,
sendo um motor que teve um crescimento, embora não tenha potências muito elevadas, mas teve um crescimento nos últimos anos também bastante assente. Quer falar um pouco da Tohatsu? Sim, quero sim. Aliás, a Tohatsu está a fazer 100 anos e, portanto, é com muito prazer que a Grow tem estas duas marcas. Uma marca que é a Honda, que sempre teve motores a 4 tempos e tem esta ciência, esta cultura de proteção do meio ambiental e por outro lado temos também esta Tohatsu, também 100% do Japão, que tem um foco entre o equilíbrio do utilizador e de produzir. De facto, a Tohatsu em fábrica continua a produzir para alguns mercados a nível mundial os motores a 2 tempos, enquanto é permitido, e toda a evolução do Tohatsu, desde o 2 tempos, os TLDIs e a entrada para o 4 tempos, nota uma aposta muito forte na Tohatsu em querer estar próximo dos clientes à medida que o mercado vai permitindo essa entrada. Mas há uma aposta muito forte na Tohatsu. Recentemente, com o lançamento até aos 150 cavalos a 4 tempos, um produto acabado de Tohatsu, é muito engraçado ver este crescimento de Tohatsu no segmento dos 4 tempos. Muito bem. Então, só para uma mera informação, isto até parece controverso, mas não é o caso. Há os mais puristas. Eu posso ter um motor a 2 tempos Tohatsu. Ora bem, o que é que acontece? Eu disse que era para determinados mercados a nível mundial. Certo. Portanto, nós, em Portugal, estamos sujeitos à lei europeia. Claro. E então, por este caminho, nós não o podemos ter. Pronto, mas as pessoas que nos veem não queiram dizer que seja só do mercado europeu, até porque nós também temos clientes, portanto, no universo mercado, nomeadamente o mercado angolano, e isto é possível as pessoas comprarem ou adquirirem em Portugal um motor Tohatsu para o mercado angolano a 2 tempos. O que é que acontece? Nós, como importador, temos a limitação de lei europeia e temos que a cumprir. Logo aí ficamos um bocado restritos a operar em mercados. Ok, muito bem. João Luís, isto é possível na Yamaha? Eu comprar um motor a 2 tempos para vender para Angola? Portanto, a fábrica do Japão ainda continua a produzir motores a 2 tempos, porque em certos mercados é o requisitado. Portanto, é possível um cliente adquirir um motor a 2 tempos, mas não pode ser utilizado na Europa. Portanto, na Europa só para utilização profissional. Ok, muito bem. Portanto, são motores que acabam por ser mais leves. Ainda não, os 4 tempos ainda não conseguiram muito bem. Esse nível de... E já agora faço a mesma pergunta à Mercury. As mesmas condições, mas podemos comercializar cá em Portugal para instituições, género bombeiros, ao Estado e para fins desportivos. É possível. Muito bem, sim senhora. Bem, numa retrospectiva, os motores, enfim, podemos esperar tudo, tal como no mercado automóvel. Houve alterações nos motores, nos automóveis, e sendo motores de combustão, que nós nunca esperaríamos. Eu lembro-me, por exemplo, de um start-stop, ou seja, por uma questão ambiental. Claro que o motor, se estiver parado, gasta menos combustível, logo liberta menos gases para a atmosfera, portanto, basicamente é isso que se resume. Isto começava pelo José Eduardo, isto perspectiva-se numa Honda? Olha, eu não tenho essa informação. Eu não tenho informação que um start and stop venha. Não é? O que é que acontece? Naquilo que a Honda tem desenvolvido são tecnologias no próprio motor que acabam sempre por se revelar depois na utilização, que é o baixo consumo. Claro. Portanto, tem a introdução de sensores, de gestão eletrónica, que acaba sempre por valorizar a redução de consumo. Muito bem. A Yamaha, de certo, estará a pensar também, num futuro próximo, melhorar os motores, como é óbvio, como tem vindo a fazer até esta época. E existe alguma coisa que o João Luís saiba, mesmo que não possa dizer? Pois, isso é sempre a parte difícil. Portanto, a Yamaha está sempre a desenvolver, portanto, e
é um departamento de investigação para novas tecnologias. Agora, nós temos que ver que há certas tecnologias que não fazem sentido na náutica, porque, como nós sabemos, a náutica, a embarcação tem que estar, o motor está sempre em esforço, portanto, Está sempre aqui em não há trabalho. momentos, não há Certo. momentos, não há descidas, Claro. portanto, onde podemos aproveitar essa energia. Portanto, os motores na náutica são desenvolvidos exclusivamente para a náutica, portanto, são motores com maior cilindrada comparado, portanto, para a mesma potência comparado com o ramo automóvel, portanto, são motores que trabalham durante muitas horas, às 5.000, às 6.000 rotações, que no caso dos automóveis isso nunca acontece, portanto, Claro. é raro um cliente Claro. chegar a essa rotação, e se chegar é por breves segundos, portanto, Claro. nós aí temos que pensar logo que estamos em meios diferentes, estamos também mais limitados, portanto, o sistema Start and Stop em princípio não fará tanto sentido, portanto, nós Claro. queremos é andar com o barco, quando não estamos a andar estamos parados, Claro. estamos com o motor desligado. Desliga-se o motor. Portanto, logo aí é uma grande diferença. Os híbridos também não sei se faz assim tanto sentido, porque não há forma de reaproveitar a energia. Nós, ao reaproveitarmos energia, estamos a tirar deslocamento e velocidade ao barco, portanto, também à partida não fará assim tanto sentido. Como estavam aqui a referir, a tecnologia é proposta pelas marcas, portanto, e a partida faz mais sentido, é então a redução dos consumos, a melhor gestão eletrónica, o melhor controle de todo o processo de combustão. Claro que as marcas estão a investir agora no mercado elétrico, nos motores elétricos, portanto, a IEMA já produzia motores elétricos para bicicletas, para cadeiras de rodas, portanto, já claro, estava muito claro. há muitos anos que estava no mercado dos motores elétricos. Nós no mar temos a dificuldade que precisamos de muita potência e de muita energia, que torna muito difícil armazenar em baterias, nas baterias que temos atualmente. Portanto, isto é uma tecnologia que vai começar pelas potências mais pequenas. Ok. Muito E a bem. IEMA já tem e já apresentou o ARM, como sabem, que é um motor completamente diferente do que nós estamos habituados, Claro. com muitas tecnologias novas. Portanto, em breve teremos grandes novidades. Já está disponível, não no mercado português, portanto, sim. isto é só ao nível de estaleiros, a nível europeu, mas teremos novidades. Sim, sem sim, dúvida. quando digo em breve teremos sim, novidades sim, no claro. mercado nacional, Nacional, obviamente. sim. Muito bem. José Pedro, a Mercury, enfim, está sempre a crescer, já vai nos 600 cavalos, um V12, um motor lindíssimo, mas não para por aqui. Não. O 600 cavalos é o último motor a ser lançado, já com uma versatilidade para os taleiros muito boa, que é o motor está fixo, a única coisa que bascula é a parte inferior, portanto, o que é que os barcos grandes vieram a ganhar foi a parte das plataformas. Em termos de ruído, o motor é impecável, é muito equilibrado, tem uma caixa de 2 velocidades, que é automática, que é para ajudar para barcos pesados. Já fizemos umas montagens num estaleiro espanhol de 50 pés com 2 motores, impecável. Evolução vai continuar a haver, em termos também ambientais. Agora estamos a apostar muito na tecnologia, na parte eletrónica, na parte da integração, começar a meter os barcos mais simples, mais friendly, mais, como é que é dizer, mais fáceis de utilização, com as integrações de pilotos automáticos, já a pensar na parte destas embarcações grandes, já há integrações com a parte dos geradores, ar-condicionados, e isso tudo consegue centralizar tudo. Novidades vêm a caminho, ainda está em sigilo, e continuamos a evoluir. Pois, falou aí num pormenor que é importante, que é muitas das vezes quando as pessoas falam de forwardboards, estamos aqui um pouco a pensar nos 50, 60, 70, 80, 200 cavalos. E quando o José Pedro fala em 600 cavalos, estamos a falar numa embarcação que pode ir a um 40 pés, um 45 pés. Já instalámos 2 unidades desta num 50 pés. É importante que depois, quando fala em gerador, portanto é num barco que depois tem gerador, ar-condicionado. Tem que ter um gerador, porque para para a parte toda de ar-condicionados, Sim, claro, de frios claro, e essa claro, coisa toda. Muito bem. Que não se justifica ter uma máquina, um motor fora de borda a trabalhar
para alimentar Muito bem. essa eletrónica toda. As marcas fazem-no, e eu também não quero deixar de fazer aqui, mas é ao José Pedro que eu vou fazer esta pergunta exclusivamente, e vocês vão perceber porquê. José Pedro, qual é o melhor motor? Eu pergunto-lhe onde é que você vive, Ok. porque eu acho que todos os motores são bons, são maus. O que tem a ver tem a ver primeiro com a filosofia do cliente, que é a manutenção é para ser feita. Não é aquele cliente como o Eugénio, já passou por isso, que é uma pessoa antiga aqui na náutica, que é eu fiz 20 horas, mudar o óleo para quê? Certo. Mudar o filtro para quê? Hoje em dia as manutenções são feitas, são planeadas com alguma... Não é teoria, nem é para ganhar dinheiro, nem nada, é para manter o motor. Claro. Eu dou-vos um exemplo que dou de bandeira, que é, temos umas unidades numa marítimo-turística nos Açores, que estão com 8.000 horas, em que o homem, imprescindivelmente, às 100 horas faz as manutenções. Portanto, isto tem tudo a ver com o motor, e tem a ver com a manutenção, e depois outra coisa importante é, comprar o motor aonde? Qual é o seu técnico? Você pode comprar um carro topo de gama e não ter um mecânico, o que é que acontece? Vai dizer mal da marca, porque não tem serviço pós-venda. Claro, claro. Que eu acho que isso é o mais importante, é pós-venda, é o apoio técnico e é o local. Sem dúvida. Pá, não vou fazer a mesma pergunta, mas era importante que esclarecêssemos algo sobre manutenção. José Eduardo, é importante que as pessoas façam manutenção aos motores? Sim, em primeiro lugar, fazer só aqui um apontamento, que o que o José disse é o ponto certo, é o ponto certo. E em relação ao cliente e as manutenções... Desculpe, quando fala ponto certo, é que o cliente deve ter um concessionário por perto Exatamente, para lhe dar o maior exatamente. apoio possível. O grande pilar de ajuda que o cliente tem para tomar a sua decisão são os conhecimentos de um concessionário, não é? Os conhecimentos de um amigo do que leu na internet. Portanto, o pilar principal para o cliente tomar a sua decisão é o concessionário local. Portanto, a partir daí é a assistência, é a venda, a assistência Claro. e tudo o que se desenrola. Em relação ao cliente e à manutenção, felizmente já vai havendo no mercado, os clientes estão a mudar o chip. Estão a mudar o chip. Um grande fator que acelerou este processo foi a alteração dos motores precisarem de fazer manutenção a cada 200 horas para cada 100. Isto aconteceu com a mudança de carburador para injeção. Quando há esta mudança, os primeiros clientes que mantiveram o mesmo tipo de postura de fazer as manutenções às 200 horas rapidamente perceberam que era um erro e houve um acerto em relação aos períodos de manutenção. O que é importante no meu ponto de vista? Dois pilares importantes. Um que já mencionei, que é o concessionário, e outro que poderá vir até primeiro, mas tem a mesma importância, que é o manual de proprietário. Se o cliente ler o manual de proprietário e tiver informado das informações que lá estão, que são direcionadas a ele, para aquilo que ele pode fazer e deve, e juntar a esse outro pilar os conhecimentos do concessionário, tem tudo para dar certo. Portanto, nada dará errado. O cliente atualmente está muito informado, os concessionários também, os motores evoluíram bastante, tudo para ajudar a minimizar as avarias. E, portanto, se o cliente olhar para este conceito e levar isto com uma cultura que já se vê muito, felizmente, no mercado, o nosso trabalho de avarias Fica facilitado. fica facilitado. Claro, Fica sem facilitado. dúvida. João Luís, o mesmo dirá a Yamaha, certo? Exatamente. Portanto, os planos de manutenção foram definidos pela fábrica, portanto, a fábrica testou exaustivamente e portanto, definiu que aquela era a altura própria para efetuar aquelas manutenções. O concessionário tem aqui um papel muito importante, porque é o concessionário
que vai não só fazer a mudança do filtro, do óleo e o óleo, mas verificar todos os outros pontos. Portanto, aqui há uma diferença que os clientes têm que perceber, que é mudar o óleo e o filtro e fazer uma revisão, manutenção. Portanto, Claro. a manutenção e a revisão é muito mais do que isso. Portanto, há pontos a verificar, há que lubrificar, portanto, é tudo muito... Agora há o diagnóstico eletrónico, portanto, as marcas, inclusive a IEMA, têm um sistema de diagnóstico altamente avançado, com comunicação à fábrica, portanto, os dados são enviados à fábrica. Portanto, com todos estes sistemas que os concessionários têm, o cliente, se seguir portanto, o recomendado, irá ter um tempo útil de vida do motor muito alargado. Portanto, isto eu penso que é geral de todas as marcas, é muito importante a manutenção e seguir os planos definidos. Muito bem. Bom, resta-me agradecer José Duarte, resta-me agradecer João Luís, resta-me agradecer José Pedro pela vossa presença. Julgo ter-nos esclarecido algumas dúvidas que os nautas ou futuros nautas na área que pretendam adquirir uma embarcação fora de bordo tenham ficado, digamos, elucidados. Poderão sempre fazê-lo através de qualquer concessionário, portanto da Honda, da Tohatsu, da Yamaha, da Mercury, porque de certo, portanto, o concessionário estará preparado para elucidar, portanto, a dúvida que terá. E resta-nos agradecer também e em breve continue connosco, porque em breve iremos ter conversas com rumo ligadas aos desportos náuticos. Por isso, conte connosco e continue connosco.